Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Pode uma mulher ser misógina, machista e antifeminista? Essa é a pergunta que eu me faço sempre que me deparo com preconceitos destilados em discursos de ódio produzidos por mulheres. Mulheres que criticam o comportamento de outras mulheres, a identidade de gênero, orientação sexual, o jeito de vestir, o gosto musical, a religião, a profissão, a não submissão aos homens, criticam a cor da pele, o cabelo, a maquiagem, a idade de outras mulheres. Um show de racismo, etarismo, xenofobia, elitismo, homofobia, transfobia, que tem uma única raiz, o machismo e a misoginia. Se a misoginia significa aversão ou desprezo pelos indivíduos do sexo feminino, a misoginia praticada por uma mulher a outra é um ato ainda mais difícil de entender. Como pode uma mulher sentir aversão, desprezo, ódio por uma outra mulher? Afinal de contas, onde está a origem de tanta aversão, desprezo, ódio? Obviamente que tudo isso tem raiz no machismo, que é um comportamento ou linha de pensamento segundo o qual o homem domina socialmente a mulher e lhe nega os mesmos direitos, assim como acredita que a mulher é de sua propriedade e ele tem total domínio sobre ela. O machismo, que ganha muita força numa sociedade patriarcal desde o século XVI, vamos dizer, dos anos de 1500, quando os portugueses nesse país chegaram, até pelo menos o século XX, quando todos os direitos fundamentais das mulheres foram negados. Direitos básicos de ser alfabetizada, frequentar uma escola, decidir que roupa usar, decidir com quem casar e por aí vai. Interessante pensarmos que nessas terras onde os portugueses aportaram, já havia, estima-se, em torno de 3,5 milhões a 5 milhões de indígenas, distribuídos em mais de 200 grupos étnicos, cada um com as suas tradições, cultura e língua. E, obviamente, o que nós já sabemos é que houve, sim, uma imposição, dos valores e das crenças da cultura que os portugueses trouxeram consigo para essas terras. A historiadora e pesquisadora Denise Moura, professora livre docente do Departamento de História da Unesp, no campus de Franca, em São Paulo, é autora de um estudo e artigo que foi publicado no final de 2022 na plataforma Journal Open Edition sobre o título Aos Olhos da Mulher Indígena, Cartografia, Espacialidade e Gênero em Expedições de Mapeamento no Brasil Meridional no século XVIII. Segundo a historiadora, até o momento, a história do mapeamento da América do Sul tem sido contada de forma eurocêntrica e masculina. A perspectiva de gênero, focada na mulher indígena, e a ciência colaborativa podem mudar o fato e a voz dessas narrativas e mostrar a presença e o papel das mulheres indígenas na cartografia histórica. E foi essa cultura eurocêntrica e masculina que também disseminou milhões de indígenas e violentou as mulheres. Assim como fizeram com as mulheres negras escravizadas, as mulheres indígenas foram também vítimas de estupros e abusos. Uma realidade não diferente do que acontecia com as mulheres brancas, que obviamente eram submissas e se sujeitavam aos desmandos de seus senhores, primeiramente o pai e depois o marido. A história nos conta sobre as conquistas das feministas brancas, que são inquestionavelmente extremamente importantes, mas, a gente sabe, não incluíram as mulheres pretas e indígenas. Se imaginarmos que os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e o período colonial se estendeu até 1822, nós podemos dizer que vivemos pelo menos 327 anos de submissão e direitos subtraídos. Foi só no ano de 1827
que as meninas puderam ter acesso à escola, mas só até o fim do colegial, hoje o ensino médio. Foi em 1879 que as mulheres puderam frequentar uma faculdade e, mesmo assim, não era toda a faculdade, como, por exemplo, as meninas não podiam frequentar uma faculdade de engenharia. Em 1832, Nízia Florestan publicou um livro que foi o maior marco do feminismo brasileiro, intitulado Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens. Imagina que revolução ela causou ao denunciar os abusos dos homens e ao defender que as mulheres deveriam ter os direitos iguais. Em 1910, 21 anos depois do Brasil ter proclamado a República, que um partido feminino foi criado, o Partido Republicano Feminino. Mas acredite se quiser, as mulheres não podiam votar. O direito ao voto só aconteceu 22 anos depois, em 1932, influenciado pelo movimento sufragista que ganhou força nos Estados Unidos e na Europa, com as mulheres exigindo seus direitos políticos. O que hoje parece natural e óbvio não era até 1962. Acredite se quiser, até aquele ano, as mulheres só poderiam trabalhar com autorização escrita do marido. Eu vou aqui fazer um parênteses para contar uma história da minha avó, uma mulher que foi nascida na roça mesmo. Ela aprendeu a ler, mas ficou só nisso. Era muito inteligente, muito esperta, teve 9 filhos. E quando os filhos já estavam um pouco crescidos, ela teve uma oportunidade de trabalhar numa delegacia. Como o seu marido não autorizou, ela foi obrigada a declinar o convite. Ela não podia trabalhar sem autorização do marido. E aí ela passou uma vida, morreu com 98 anos, se dedicando aos cuidados com os filhos, a casa e o marido. Esse marido que ficou doente por 10 anos sem ter condições sequer de pagar uma cuidadora que aliviasse a carga pesada de trabalho da minha avó. Isso só para dar aqui um parênteses do que o machismo, o patriarcado fazem, né? Com uma mulher que poderia ter tido uma profissão, poderia ter estudado, mas que foi completamente barrada ali quando teve a oportunidade de um trabalho fora de casa. Foi só em 1974 que a mulher pôde ter acesso ao crédito e mesmo que fosse uma mulher que já tivesse um emprego, já tivesse o seu dinheiro, até 1974, acredite, tudo que ela ganhava tinha que ser administrado por um homem, que fosse o marido, o pai, o filho, porque ela não podia ter uma conta bancária, ela não podia ter um cartão de crédito, ela não podia ter acesso ao crédito, ela não podia fazer empréstimo. E quando pensamos nas conquistas e na presença das mulheres nessa Olimpíada de Paris, com mais de 50% da comitiva brasileira de mulheres atletas, é difícil imaginar que as mulheres, até muito pouco tempo, eram proibidas de participar de Olimpíadas e até de praticar determinados esportes, principalmente o futebol. O futebol era proibido por lei às mulheres. Uma lei da era Vargas que proibia a mulher de praticar qualquer esporte que, abre aspas, ferisse a sua natureza feminina, fecha aspas. Mas foi só em 1988 que a Constituição brasileira reconheceu que as mulheres têm direitos iguais aos dos homens perante a lei. Entre tantos absurdos, até quase o final do século XX, um casamento poderia ser anulado se a mulher não fosse virgem. Até a promulgação do Estatuto da Mulher Casada, é isso mesmo que você ouviu, Estatuto da Mulher Casada, né? O homem não entra nessa história. O casamento era uma união indissolúvel e para a vida toda. Literalmente, quem casava tinha que ficar com o parceiro até que a morte os separasse. E isso servia principalmente para as mulheres. E por falar em morte, crimes de feminicídio eram considerados crimes de legítima defesa. É isso mesmo que você ouviu. Crime de legítima defesa da honra, justificado principalmente em caso de adultério e abandono do lar.
Mulheres nada convencionais, como a compositora Chiquinha Gonzaga, chegaram a ser condenadas pelo Tribunal Eclesiástico do século XIX, quando ela saiu de casa e foi morar com um homem muito mais novo do que ela. Até a promulgação desse estatuto, Chiquinha não viveu, né, para ver, uma vez que ela viveu lá no século XIX. E hoje eu imagino que ela estaria de cabelos em pé, só de imaginar que o fato de não ser virgem ainda no século XX era motivo para anulação do casamento, porque só foi banido esse fato no ano de 2002. Em 2006, a Lei Maria da Penha foi sancionada. Em 2015, é aprovada a Lei do Feminicídio. Em 2018, importunação sexual feminina passou a ser crime. E em 2021, é criada a Lei 14.192/2 para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Muitas pessoas vão argumentar que os casos de violência e feminicídio aumentaram no Brasil e esse é um dado estarrecedor, triste e preocupante. Mais preocupante ainda é quando, voltando no início dessa reflexão, continuamos a testemunhar com discursos e atitudes misóginas, machistas, racistas, homofóbicas, praticadas também por mulheres. Todos esses preconceitos contra as mulheres que só contribuem com a violência contra elas mesmas. E é interessante a gente sempre pensar, afinal, nunca saberemos quem será a próxima vítima. Quem hoje pratica misoginia, a mulher que hoje pratica misoginia, amanhã pode ser vítima dela também. Nesse cenário, fico ainda mais incrédula com a posição de mulheres que se autodeclaram antifeministas e travam uma guerra de narrativas sem fundamento contra aquelas defensoras do feminismo. Torna-se ainda mais necessário reconhecer o caminho trilhado pelas pessoas, mulheres e homens feministas, que vêm incansavelmente lutando pelos direitos das mulheres, com movimentos que ganham força, como o feminismo negro, o feminismo LGBTQIAPN+, o feminismo indígena, com exponentes importantes nessa interlocução tão necessária para que os avanços aconteçam no que diz respeito aos direitos e à dignidade de todas as mulheres. Mulheres de todas as raças, identidade de gênero, orientação sexual, classe social, posição político-partidária, escolaridade, idades. É muito importante que a gente avance na conquista dos nossos direitos e, mais ainda, que a gente não perca aqueles que a gente já conquistou. Será que ainda há lugar mesmo para uma mulher que seja misógina, machista e antifeminista? Se você gostou desse conteúdo, dá aqui as suas estrelinhas, o seu like, envia para uma pessoa que você acha que vai também se beneficiar com esse conteúdo e me siga nas redes sociais, sempre com @soucrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.